O que você faria se estivesse apenas a esfriar em um parque e o céu começasse a quebrar, abrir uma fissura dimensional para um plano diferente? Esse é o dilema em que nosso MC encontrou quando o sobrenatural atingiu a antiga cidade de Lintien. Ele estava sentado em um banco ao sol e abriu os olhos, e o mundo que ele conheceu já começou a desmoronar. Horrores além da compreensão humana romperam o tecido da realidade, e imediatamente liberaram o caos no mundo humano. Ninguém foi poupado. Enquanto você estiver perto, você é alvo de morte, caos e destruição. O primeiro instinto de qualquer humano sano é correr. Corra o mais rápido possível até que os pés os levem. Desde que esteja longe deste lugar, esquecido por Deus. O RMC chegou um pouco atrasado para a festa. Enquanto o resto da população estava lutando por suas vidas, ele ficou preso no banco do parque, olhando diretamente para o monstro. Este foi o dia em que os céus se abriram e derrubaram a devastação. No dia em que o desastre veio, a forma de um horrível indescritível perseguiria qualquer um em seus sonhos. A morte e o desespero se espalharam por toda a cidade em um dia pacífico. O monstro transformou o chão em um mar de lava derretida e a infraestrutura ao redor não foi poupada. Mr. Messi está congelado com medo. Ele segurou o telefone na mão e tocou com a chamada de alguém que chamou de Baby Xiaotsui. Naquele dia, o abismo estava com muita fome, percebendo sua refeição, enquanto o monstro se aproximava de sua posição. Outras pessoas passavam com um pânico comum. O único pensamento da mente do Maxis é que ele não pode morrer aqui. Hoje deveria ser um dia de amor, o dia em que ele iria conhecer sua namorada depois de 3 anos inteiros. De todos os dias que o abismo poderia escolher, ele escolheu o mais importante de sua vida. Todos os seus planos foram destruídos com toda a cidade. Quando o fogo envolveu todo o corpo, queimou sua pele e incendiou sua carne e ossos, suas antecipações queimaram em pedaços com os corpos de civis inocentes. A última coisa em que ele pensou foi arrependimento. Ele ainda tinha tantas perguntas para fazer à garota, mas isso não será possível porque toda a sua existência foi vaporizada. Parece que ele realmente morrerá aqui. Trágico, medo e agonizado, ele ainda tentou chegar ao telefone tocando. Ele pensou que se tudo isso não acontecesse neste dia especial, ele viverá uma vida de livros de histórias, uma vida sempre feliz com a mulher dos sonhos. Seu corpo queimado foi espalhado perto da água. É uma pena que ele nunca mais tenha a chance de vê-la. Sua mão tocou a água fria, trazendo-lhe um alívio antes de partir. No último segundo antes de respirar o último respiro, um pedaço de luz escapou de sua mão. O mundo já esqueceu quando tudo começou. Alienígenas invadiram a Terra silenciosamente, com eventos estranhos ocorrendo cada vez mais frequentemente. No início, as pessoas apenas os consideram como rumores, farsa ou farsa. Pelo menos até que eles se encontrem no meio do fenômeno inexplicável. Esses eventos se estendem até 1934. Em Dongchuan e North High, um cadáver de dragão caiu do céu. Derrubou um barco de pesca, mas o enorme corpo sumiu inexplicavelmente um dia depois. Em 1947, uma criatura gigante parecida com um caranguejo apareceu na costa oeste do Zewaya. Os registros afirmam que matou 15 pessoas sob o olhar de centenas de testemunhas. Recentemente, em 2020, um monstro aquático foi descoberto na região sudeste do Reino dos Dragões. Ele apareceu com uma lua cheia vermelha iluminando o céu, ao mesmo tempo. Todos esses eventos tinham algo em comum. Eles sempre desapareceram da noite para o dia como se nunca estivessem lá. Os incidentes que causaram mortes são categorizados e amplamente rotulados como desastres causados pelo homem. As pessoas começaram a estar cientes desses tipos de coisas. Alguns estão pensando o que realmente aconteceu com a antiga cidade de Litian para que ela seja destruída da noite para o dia. As pessoas até estão se reunindo para a religião e orar com medo de ser a próxima fila para a devastação. RMC começou a abrir os olhos para um estranho mundo azul, um barulho de gargaregação vindo de cima. Levou algum tempo para finalmente olhar bem ao seu redor. Ele estava vendo almofadas de lírio da parte inferior deles. As bolhas estão subindo para a superfície. Observando para baixo, percebeu barbatana no lugar das mãos. Levou algum tempo até que finalmente compreendesse a situação. No começo, ele amaldiçoou com descrença. Examinar seu corpo confirmou que havia se transformado em um peixe. O que está acontecendo aqui, em nome de Poseidon? Como se o destino o tivesse tentado a olhar de perto, ele viu um espelho quebrado no fundo. Estava certo de que se transformara em um peixe, uma pequena carpa. Possui escamas vermelhas, corpo escarpado e uma joia vermelha na testa. Enquanto analisava sua nova forma, outros peixes ao redor não lhe davam atenção. Esta situação bizarra atual o fez pensar que deveria estar morto agora, certo? A última lembrança era de um monstro gigante invadindo a cidade. Talvez transformar-se em carpa tenha a ver com o abismo. Outra questão é sobre sua garota, Xiao Shui. O que aconteceu com o monstro que queimou sua carne e ossos? Ele está cheio de perguntas e a única maneira de obter uma resposta é ir lá e dar uma olhada.
O problema é que seu corpo atual e a situação geral são muito restritivos. Seria ótimo se ele pudesse deixar este lugar primeiro. A má vibração está fluindo por toda a área. Sentiu o olhar predador vindo atrás dele e parecia que seus sentidos estavam bem. Um exército de caranguejos como animais com pinças afiados e aço como carapaças está fixado na pequena carpa solitária. Ele tentou nadar ao máximo, mas suas barbatanas só poderiam fazer tanto. Os caranguejos estão perseguindo-o como se ele fosse o almoço mais delicioso na água. Essa perseguição mortal continuou até que ele chegou a um verdadeiro beco sem saída, pois outra criatura bloqueou seu caminho. Um corpo enorme nadou acima dos predadores e presas. Ele lançou uma sombra tão grande que parece cobrir a pouca luz que pode penetrar nas profundidades. É um peixe azul com escamas com dentes afiados e fortes. Ele pegou um caranguejo de casca dura e o resto correu como um inseto. Como antes, outra sombra enorme lançou escuridamente nas profundezas. No entanto, desta vez, é ainda maior e mais volumoso que o peixe azul. Era uma besta roxa que enanhava uma escala azul e rapidamente mordia um predador de tamanho médio. São vários olhos brilhando como uma anomalia que saiu diretamente do vazio. A pequena carpa, felizmente, encontrou uma caixa de correio de aço em ruínas no chão. Seu tamanho é exatamente o suficiente para servir como esconderijo. Vendo o quão severo era o ambiente neste lugar, ele percebeu que pensar em deixar este lugar seria mais difícil do que ele poderia imaginar. Esqueça de deixar as profundezas. Só sobreviver entre essas bestas incrédulas já era um problema insuperável em si. O medo de ser devorado por criaturas maiores provocou um som de notificação em sua mente. O sistema de atualização invencível foi ativado com sucesso diante de ele. A água começou a bolhar com uma luz mágica, quando lentamente formou alguma forma. Quando a luz mágica começou a desaparecer, foi substituída por uma carne rica coberta escasamente por um sutiã dourado. Seu cabelo era mais azul que o oceano, e seus membros eram mais deliciosos que as pérolas mais preciosas. A parte superior do corpo humano lembrava a de uma deusa. Seu corpo inferior tem a forma de uma cauda com escamas de criaturas marinhas. A sereia mais bonita que já encontrei. A pequena carpa a olhou com um branco de surpresa no rosto e perguntou o que ela era de verdade. A deusa da sereia não respondeu com palavras. Apenas pegou sua barbatana vermelha e começou a correr à velocidade do som. Só o passeio quase matou o pobre cara devido à pressão e velocidade. Eles expandiram a vida marinha rica com apenas um destino em mente. A deusa sereia gentilmente levou a pequena carpa para um local mais seguro longe das terríveis bestas gigantes. Águas rasas. Com eles aqui, ele perguntou novamente sobre sua identidade. Talvez a questão mais correta seja: o que ela é? Ela simplesmente se apresentou como um sistema de carpa. Mas eu continuarei a chamá-la de deusa da sereia, porque é isso que ela merece. A deusa sereia gentilmente abre nossa janela de status do MCS. Seu nome é Lin Hao, um koi preto de nível 1, com 3 centímetros de comprimento e 0,4 gramas de força de combate pesado em 0,1. Sem habilidades, sem poder sobrenatural, sem pontos de evolução, sem gotejamento nem ris, sem mangueira. Diante disso, como ele pode avançar? Como ele pode passar de um peixe inútil para um peixe que pode sobreviver? A solução da deusa sereia para esse problema é bem simples. Lin Hao só precisa comer. Então ele seguiu as instruções dela e comeu o primeiro pedaço de migalhas soltas que viu flutuar na água. Degorar essa migalha de pão deu-lhe 0,1 pontos de evolução, provando que ele pode evoluir apenas consumindo coisas. Ele olhou para a personificação de seu sistema. Quando os pedaços de pão começaram a cair de cima, Lin Hao começou a comer freneticamente. Visto de cima, este corpo de água aparenta ser pacífico e calmo, especialmente sob a luz suave do céu noturno abaixo. Lin Hao iria devorar tudo o que pudesse usar. Ele até tinha uma leve sensação no estômago devido ao esforço. A última sessão foi particularmente difícil, mas apenas lhe deu 5 pontos de evolução. A deusa da senhorita sereia acabou de deitar casualmente no piso da lagoa, observando cada movimento dele. O Lin Hao começou a sentir que estava a ser enganado aqui. Depois que ele dedicou tanto esforço para comer, é realmente apropriado adicionar esses pequenos pontos de evolução? Após uma curta pausa para se encher, outros peixes desatentos juntaram-se às migalhas de pão gratuitas que caíam do alto. Embora ele esteja cheio agora, Lin Hao não pode deixar todos esses extras desconhecidos obter todos os nutrientes dessas preciosas migalhas. Ele nadou, virou, torceu o corpo e mordeu, não deixando um pedaço de pão passar por ele. Ele só recebeu metade de ponto de evolução por fazer todos esses truques, mas isso era suficiente. Agora que ele pensou nisso, quem alimentou peixes no meio da noite? A resposta para essa pergunta pode estar muito mais próxima do que ele imaginaria. Havia uma mulher ansiosa por um medalhão contendo uma foto dela mesma e um jovem que se parecia exatamente com Lin Hao antes de perder seus membros e ganhar escamas. Sim, esse era o bebê Xiaoshui dele. Ela ainda estava destruída pelos eventos que tiraram a vida de seu amante quando eles estavam tão perto de se ver novamente. Quando suas lágrimas cobriram a lente dos óculos, ela lembrou a última promessa que ele lhe deu. Lin Hao jurou que ele esperaria que ela voltasse, não importa o que for. Lin Hao.
A carpa ficou perto da superfície da água por curiosidade e ouviu seu nome ser dizido pela mulher. Inicialmente, ele pensou que o marido da mulher triste tinha o mesmo nome que ele. Xiaoxiu estava tão perturbado e distraído que o medalho sentimental na mão escorregou acidentalmente. Ver a última memória do amante literalmente escorregar pelos dedos dela deixou ela entrar em pânico. Ela tentou pegá-lo, mas a gravidade já fez o seu trabalho. O medalhão passou pela grade e entrou na água. Todos os peixes, incluindo Lin Hao, se afastaram com medo de ser batados pelo metal que entrou. Este infeliz incidente apenas fez Xiaoxui chorar e sofrer ainda mais do que ela já era. Mas o tempo era muito curto para ficar no lixo. Um homem veio até ela com respeito e chamou Xiaoxui como líder de equipe Luo. Parece que eles têm outro lugar para ser urgentes. Ela limpou as lágrimas como se nunca tivessem existido. O líder Luo colocou os óculos de volta, sua voz se tornou severa e se virou da grade para as águas rasas. Xiaoxui precisava continuar sua vida. Ela tranquilizou Lin Hao para não se preocupar, porque ela virá encontrá-lo quando tudo acabar, mesmo que a busca a levasse até os finais do mundo. Na água, o medalhão se abriu acidentalmente no meio do outono e a pequena carpa viu a foto dentro dele. Foi ele e o amor de sua vida Xiaoxui, conectando os pontos. A pessoa que caiu este medalho e alimentou o peixe do pão raso era sua garota. Lin Hao nadou desesperadamente com todas as forças que seu pequeno corpo poderia reunir. Ele orou para que Xiaoxui não fizesse nada estúpido. Ele está quase lá. Ele já podia ver a luz do céu noturno olhando pela superfície e a figura da mulher que sonhou. Quando ele finalmente rompeu a água e afirmou que ainda estava vivo, que era Lin Hao, e Xiaoxui já se foi. Tão perto, mas tão longe. O peixinho nunca se sentiu tão deprimido do que agora, chorando os olhos com um moco do nariz, e a carpa começou a perceber o quão problemático era não ser capaz de falar. Ele simplesmente não podia viver sem seu bebê. Como ele pode sobreviver sem Xiaoxui? Espere, ela pode ter ido embora, mas o relógio de bolso do medalhão ainda está afundando nas profundezas das águas rasas. Lin Hao mudou de curso e desceu para as águas superficiais desconhecidas. Este nível de criaturas é considerado extremamente letal para um peixe do seu tamanho. Cada um deles pode devorá-lo como ele estava fazendo com todas essas migalhas de pão, mas esse relógio de bolso era um sinal de amor entre ele e sua garota. Ele deve recuperá-lo de volta, mas realisticamente falando, ele é muito fraco para fazer isso agora. Isso é frustrante, mas é a verdade. Ele só podia perguntar ao destino por que ele continuou brincando com eles. Porque eles sempre sentiam falta um do outro. Ele limpou as lágrimas do peixe e fortaleceu sua determinação de não sucumbir a desafios insuperáveis. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para sair da água, esperando que Xiaoxu ainda esteja esperando que ele voltasse. Lin Hao voltou para as superfícies. A água superficial voltou à tranquilidade e vazio. Não longe dessa superfície pacífica, a vida de todos os tamanhos vagava por aí, governada por seus instintos. Mas há uma anomalia especial que está operando além de suas necessidades físicas. Um peixe com a força de vontade de um homem desesperado, comendo tudo o que se move e pode fornecer nutrição. Lin Hao passou de migalhas de pão grátis a ingerir peixes menores e crustáceos, subindo de nível rapidamente. A deusa da sereia o assistiu silenciosamente a se deixar frutos do mar. Em sua experiência como personificação do sistema, os abençoados geralmente ficam sozinhos nos primeiros dias. Esta é a primeira vez que ela veio um peixe tão diligente para se fortalecer. Desde o início, Lin Hao estava tão rápido que outra notificação já estava em sua cabeça. Um prompt afirmou que o hospedeiro atendia às condições de evolução. Ele pode evoluir aqui e agora. Ele ainda não sabia o que essa evolução fez, mas o prompt exigiu uma resposta simples, sim ou não. Ele teve que escolher. Claro, o curso natural de ação é escolher sim e lucrar com seu trabalho duro. Quando uma mudança qualitativa começou a ocorrer dentro de seu pequeno corpo, uma luz mágica brilhou sob sua cauda. Quanto à sua pergunta sobre o que a evolução pode possibilitar, a senhorita sereia deusa respondeu que, na verdade, tudo era possível. Levou um tempo. Deve ter levado uma noite toda para a evolução terminar. O Lin Hao deve ter perdido a consciência no meio de todas as mudanças que acontecem no seu corpo de peixe. Quando ele abriu os olhos, ele se sentiu muito diferente do antes. A deusa da senhorita sereia o vigiou todo o tempo para garantir que o processo de evolução tenha ido sem problemas. Ele ficou um pouco assustado ao ver o olhar curioso dela pela primeira vez depois de acordar. A deusa sereia estava realmente confusa com o fato de Lin Hao demorar tanto para evoluir, considerando que era apenas a primeira evolução. Lin Hao também não tinha certeza do motivo, mas sabia que seu corpo parecia um pouco mais longo e suas escamas muito mais grossas do que antes. Ele não é mais aquele pequeno carpa. Ele ganhou um pouco mais glorioso. A deusa da linda sereia perguntou qual parte do corpo dele ficou mais longa. Se ela me perguntar isso, eu teria dobrado. Mas Lin Hao, sendo um peixe, tem o corpo como única parte para se desenvolver. Ele já atingiu o nível 3. Seu corpo tem 45 centímetros de comprimento e pesa 4 quilos. O poder de combate subiu para 1,2, e ele ganhou habilidades como cauda de energia e escamas de aço.
Ainda sem poder sobrenatural, seu limiar de evolução aumentou para 200 pontos. Notável nessa extensa descrição é o aparecimento de duas novas habilidades. O Lin Hao não esperava essa adição. A deusa da sereia explicou que por 3 segundos, as escamas do corpo se tornam tão duras quanto o aço, com um resfriamento de 10 segundos. Um escudo a cada 10 segundos parecia muito poderoso. Enquanto discutiam as habilidades, uma confusão começou perto deles. Esta é a regra típica da natureza, a sobrevivência dos mais aptos e aqueles que caíram anteriormente neste momento. Um peixe enorme caiu contra uma coalizão de diferentes vidas marinhas. Eles começaram sem piedade com os corpos sem vida. Pode ser uma cena de Grizzly, mas Lin Hao a veio como uma oportunidade de testar algumas coisas. O primeiro peixe a sentir sua presença já sabia que o novo e aprimorado Lin Hao era má notícia. A carpa evoluída imediatamente provou essa teoria ao derrotar 2 criaturas maiores rapidamente. Ele evoluiu de presa fácil para uma carpa capaz de enfrentar outros predadores. Lin Hao ainda não parou. Enquanto todos estavam distraídos com a carne do peixe moribundo, a carpa dava golpes certeiros. Parecia que acertar esses bastardos o fazia se sentir um pouco eufórico. Uma besta enorme com os colchos afiados veio do nada, com o objetivo de fazer um almoço delicioso para ele. Mas Lin Hao não cairá tão facilmente. Ele se virou sem medo. Seus olhos exprimiram calma e confiança. Esta é a oportunidade perfeita para testar sua outra habilidade, que lhe concede um escudo a cada 10 segundos. Seu corpo brilhou intensamente, indicando uma escama invencível. O predador que se atreveu a atacá-lo de surpresa precisaria de um dentista para consertar esses dentes danificados. Em apenas um dia, Lin Hao fez muitos progressos. Ele está muito satisfeito consigo mesmo. Vendo-o dominar as águas rasas, a deusa da sereia começou a dar missões. Sua tarefa usual é engolir 100 camarões de casca preta, e a recompensa será melhorar a visão noturna. Esta tarefa árdua exige que ele devore uma criatura mutada, e a recompensa será uma habilidade aleatória. Com possíveis missões, ele não pôde deixar de se perguntar qual é a linha de chegada dessa evolução devoradora. Ela acrescentou que as recompensas dadas após o sucesso dessas missões podem ser muito mais impressionantes. Pensando em como essas recompensas poderiam ser impressionantes, ele perguntou se havia uma recompensa que o poderia tornar humano novamente. A deusa da sereia reiterou o que ela disse desde o início. Com o sistema em vigor, tudo é praticamente possível. Entender essas palavras deu a Lin Hao uma nova esperança. Como ele é tecnicamente possível se tornar humano novamente, a prioridade deve ser obter o sinal de amor dele e de Xiaoshui, o relógio de bolso no piso da lagoa. Mas retornar às profundezas e enfrentar os horrores escondidos lá será uma tarefa hercúlea. Muitas criaturas que o matam facilmente estão escondidas por todo lugar. A deusa da sereia o avisou seriamente que correr nas águas profundas em seu estado atual equivaleria a suicídio. Ele definitivamente morrerá. Lin Hao não ouviu. Ele só queria ficar sozinho por um pouco. Após algum tempo, ele conseguiu superar a ameaça imediata, alcançar o fundo profundo e se esconder atrás de algumas algas. Agora ou nunca é uma oportunidade grandiosa, surgindo apenas porque todos os grandes peixes se dispersaram do relógio de bolso. Ele seguiu persistentemente o caminho estreito, tentando o máximo para não ser notado pelos predadores que rondavam. À medida que ele se aproximava mais do relógio de bolso, pensava apenas em seu amado Xiaoshui. Ele tem uma visão tão grande de pegar o que é dele, e não notou um problema claro em seu plano astuto. Os peixes grandes se dispersaram da área porque tinham medo do enorme caçador dormindo na área. Lin Hao parou de seguir suas trilhas, e ao ver a escala do monstro diante dele, sentiu o mesmo que na antiga cidade de Lintian. A deusa da sereia resgatou-o da grave situação e repreendeu Lin Hao por correr em perigo sem um plano. Ele parecia uma criança reprimida. Ele se sentiu impotente, sem conseguir recuperar algo importante para ele. Por alguma razão, seus pensamentos voltaram à vida anterior com Xiaoshui. Naqueles dias, ele estava sempre consumido pelo trabalho, mas feliz vivendo com o amor da sua vida. Quando ele foi concentrado, ela sempre amou sua aparência. Às vezes, Xiaoshui o interrompia amorosamente, dizendo que estava com fome ou algo assim. Ele é o tipo de cara que deixaria tudo o que fez para perguntar à garota o que ela quer comer. Naquele dia, era o dia do macarrão. Ele preparou uma refeição deliciosa e quente para ela, acrescentando até um ovo em cima. Levou a refeição abundante para o quarto e pediu a Xiaoshui que cavasse. Quando ela não respondeu pela primeira vez, um mau sentimento começou a entrar. Xiaoshui se foi. Nenhum lugar, em sight. Lin Hao está pendurado com uma tigela de sopa de macarrão feita com amor. A deusa da sereia teve que acordá-lo da sua estumoria. Ele não sabia por que seus pensamentos fluíram naquele dia. Lin Hao apenas balançou a cabeça e garantiu ao sistema que não era nada. Ela criou uma projeção de água do relógio de bolso e disse que, se ele quiser algo, ele deve lutar duro por isso. Tudo o que ele pode fazer agora é trabalhar duro para devorar e evoluir. Ele tocou o relógio de bolso da água e ele se dissolveu em nada. Ele levará um tempo para recuperar o verdadeiro
Ele já sabia que ela lhe disse certo no fundo. A orientação da deusa da sereia lhe deu o moral muito necessário. Ele apenas está moinho e evoluindo. Ele começou a experimentar várias criaturas marinhas no mar raso. A primeira na lista foi uma enorme conchas que estava dando um bom no piso da lagoa. Ele poderia jurar que essas coisas não deviam ser tão grandes. Para descobrir o que funciona e o que não, ele empurrou toda a concha na boca. Ele tentou morder, mas a concha era difícil de quebrar. Não valia a pena passar por todos esses problemas agora. Lin Hao imediatamente cuspiu a concha com nojento. É basicamente incomestível. Embora haja uma tonelada deles no piso da lagoa, ele não conseguia realmente devorá-los para encontrar pontos de evolução. Esta é apenas outra fonte de frustração. Isso o desanimou de sua missão. Se ele não puder morder um conco, ele só pode comer peixe por enquanto. Pode levar uma eternidade para evoluir. Neste ponto, vamos fazer uma pausa do que aconteceu debaixo d'água para olhar para a costa. Um veículo pesado e totalmente equipado acabou de parar ao lado da praia. Pela aparência dos equipamentos, parecia que estavam lá para um assunto sério. Era Xiao Tsui, também conhecido como líder de equipe Luo, e seus subordinados. Seu destino é além da compreensão humana. Um cadáver dracônico foi arrastado até a praia. As autoridades cercaram a área, mas ninguém tem a ideia do que fazer. Nem o subordinado do líder da equipe viu algo assim. A criatura parecia vir das profundezas, mas não havia registros de animais deste tamanho e aparência. Este é um mistério curioso para alguns, mas não para Xiao Shui. Ela imediatamente saiu do carro depois de ver a besta. Ela ordenou a evacuação imediata e manteve todos a uma distância segura da criatura. O líder da equipe os alertou que essa coisa poderia explodir a qualquer momento. Você já ouviu falar de explosões de baleias? Houve casos de explosão de baleias devido ao acúmulo excessivo de gases podridos durante a fase de decomposição dos cadáveres de baleias. Com tamanho considerável, sem dúvida, é uma das armas naturais mortais. O mesmo princípio se aplica ao gigante na praia. Xiao Shu rapidamente utilizou proteção mínima e instruiu sua equipe a preparar um tubo de ventilação. Ela fez uma incisão no corpo com um bisturi comum. Use a incisão para inserir o tubo de ventilação imediatamente. Agora, com os tubos conectados, deve diminuir a chance do pior cenário acontecer. A responsável pelo monitoramento do cadáver informou rapidamente que algo estava errado. Apesar da redução de estresse com os tubos de ventilação, os scanners mostravam erros. O líder da equipe Luo entendeu que isso só poderia significar uma coisa e mandou todos se afastarem. Os homens dela não foram muito rápidos, então ela teve que simplificar a ordem. Todo mundo deve fugir para a vida. Quando a carcaça da besta começou a mostrar sinais de explosão, ela teve que arrastar o tipo de scanner mimose da explosão iminente. Como ela esperava, foi uma erupção sangrenta e bagunça. Sangue podrido, bile e órgãos liquefeitos explodiram por toda a praia. Vendo essa visão nojenta deve ter sido demais para alguns, então vamos voltar para as águas rasas tranquilas. Terríveis camarões inundaram os pisos planos como um gramado, mas a chegada de um novo predador está prestes a mudar isso. Lin Hao tem comido camarões de concha negra em cada ponto de evolução. A carne não é ruim, as conchas são crocantes, e eles geram mais pontos de evolução que restos de peixe. Ele assombrou tantas criaturas que desbloqueou a conquista do caçador de camarões de casca negra, ganhando um cofre de tesouro regular. Até a deusa sereia ficou surpresa que Lin Hao já havia devorado mais de 200 desses camarões. O sistema de realização lhe deu a escolha de abrir o peito normal imediatamente, e ele pegou. Um peito mágico começou a se manifestar nas mãos da deusa da sereia. Quando abriu, seu conteúdo místico começou a envolver o corpo de Lin Hao. Força subida, explosão de bolhas. Barbatanas extremamente resilientes, acrescendo a agilidade, crítica e defesa, além de resistência, continuaram a se materializar diante de seus olhos. Entre as diversas opções, a atualização dos dentes afiados da barbeira foi a mais proeminente para Lin. Essa será uma especificação muito bonita para investir, certo? Bem, afinal, é uma recompensa. Não há razão para que seja ruim ou nada. A senhorita sereia apenas assistiu ao lado, e quando a confirmação foi finalizada, ela o instou com emoção a mostrar qual atualização ele escolheu. Seus olhos estavam quase brilhando com antecipação. Ela não deveria ser a personificação do sistema? Ela deve estar totalmente ciente do que ele escolheu, certo? No entanto, ela explicou que as recompensas de benefícios foram retiradas aleatoriamente. Nem mesmo o sistema pode direcionar ou manipular essas escolhas. Lin Hao espera ansiosamente quando a recompensa selecionada começou a entrar em vigor. A primeira coisa que ele notou foi que esse benefício lhe deu uma sensação de coceira intensa. Ele nadou em círculos tentando aliviar o coceiro, mas não ajudou. É tão desconfortável que ele precisa de algo para resistir. A primeira coisa que ele viu foi um consciente andando lentamente no chão. O objeto que não conseguiu quebrar há poucas horas foi esmagado em uma única mordida, sem qualquer resistência. Ele nadou rapidamente de volta para a senhorita sereia e informou a atualização. Ele revelou os dentes e perguntou a ela sobre sua aparência. Veja os colchos grotescos e maiores. Ela deu a resposta óbvia, afirmando que isso estava além de sua área de especialização.
então não tinha comentários. Pode parecer um tanto estranho, mas o perk Dentes Afiados da Barbeira foi extremamente útil nas caças. Lin Hao poderia facilmente caçar escolas de peixes agora é apenas a má sorte que o grupo mais rico de peixes aqui, os escuros, gostava terrível. Quanto à sua outra busca, ele só podia imaginar que gosto teria uma criatura mutada. Isso levanta a questão de que até é considerada uma criatura mutada. Talvez esses sejam organismos que sofreram mutações devido à água poluída. Ele perguntou à deusa da sereia se essas missões são geradas em condições possíveis no ambiente atual ou se também são geradas aleatoriamente. O próprio sistema não sabe a resposta. Se o primeiro for verdade, significa que há uma criatura mutada nesta lagoa, o mesmo tipo que o matou como humano. Enquanto Lin Hao estava imerso em pensamentos profundos, ele sentiu uma presença secreta ao seu redor. Ele se virou rapidamente para ver o que era, mas não encontrou nada. Ele não podia ver o que estava escondido na escuridão, mas sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Então ele ouviu algumas vozes humanas de cima. Eles planejaram liberar alguns peixes de pleco na natureza, sabendo bem que é ilegal e prejudicial. Dezenas de peixes fleco vieram de seu barco e encontraram seu novo lar nestas águas tranquilas. Lin Hao ficou irritado ao ver demônios liberando espécies invasoras na natureza e em sua casa. Quando o peixe fleco estava prestes a se aclimatar ao ambiente, uma presença de baixo começou a emergir para a superfície. Uma criatura enorme viu a confusão acima e decidiu se mover. Era uma serpentina cujo comprimento pode se estender das profundezas até a superfície, e parece irritado. O alarme começou a soar por todo o sistema de Lin Hao. Este é um aviso urgente de ameaça. O sistema detectou criaturas extremamente perigosas e alertou Lin Hao para se preparar para a batalha. O monstro serpentino deslizou na água para comer o peixe invasor. Lin Hao assistiu de abaixo e quebrou o cérebro para a próxima ação. Ele sabia que, devido ao tamanho da lagoa, seria muito difícil sair dessa bagunça. Para piorar a situação, uma besta do tipo tubarão que parece confuso se juntou à luta para mastigar algum do almoço de peixe preto recém-cair. Os dois monstros mutados se encontraram inevitavelmente no meio de suas respectivas festas e imediatamente expressaram hostilidade um ao outro. O Sr. Snake atacou o tubarão áspero, mordendo suas escamas resistentes e fazendo a pobre besta sangrar na água. Esta cobra tem claramente vantagem em velocidade e tamanho. Ele pode contorcer seu corpo ágil para encontrar o melhor ângulo de ataque. Koi Lin Hao observava a luta com um sorriso. Quando aves e ostras brigam, os pescadores aproveitam. Parece que ele pode ser um pescador hoje. Ele permaneceu olhado para a briga, mas notou que alguns peixes de pleco estavam em torno dele. Lin Hao rapidamente mordeu a criatura invasora com suas mandíbulas afiadas. Ele rapidamente percebeu que esse peixe era muito mais difícil de engolir do que parecia. Outro problema adicional era que a carne ficava presa em seus dentes. A única vantagem desses invasores era que cada um deles poderia conceder 10 pontos evolutivos. Isso é um bom negócio. Lin Hao pode obter alguma boa experiência. Perto da superfície da água parecia que a batalha da besta havia terminado de uma maneira muito sangrenta. O tubarão bruto foi brutalmente decapitado pela besta cobra. Adicionalmente, parece que o ser serpentino não está satisfeito com apenas uma refeição mutante. Sentiu um movimento na água e concentrou o olhar para baixo, onde Lin Hao estava entretido mastigando batatas fritas indefesas. Rapidamente forçou Ao a virar-se para encarar o pequeno Koi, claramente desejando mais carne fresca. Lin Hao tentou se acalmar para não entrar em pânico. Ele procurou desesperadamente uma saída dessa situação complicada. Felizmente, ele rapidamente descobriu uma fraqueza que lhe deu um vislumbre de esperança. A besta cobra foi ferida em sua luta contra o tubarão bruto. Ao longo do seu corpo esbelto, há uma longevidade profunda e longa que sangra profundamente. Mas essa ferida apenas tornou a cobra mais crucial e agressiva. Lin Hao, com fome de comer a carne de Koi, manobra e usa seu tamanho pequeno para se esgueirar rapidamente no ponto cego do monstro. Depois de ter certificado de que ele não estava na visão do inimigo, Lin Hao encostou seu corpo em uma pequena caverna de rochas. Misery Snake virou a cabeça para onde Lin Hao fugiu, confuso para onde a pequena presa havia ido. Quando você tem o porte deste monstro, pode localizar a próxima presa com pura força bruta. Usou seu corpo como um chicote para destruir rapidamente a formação rochosa no leito da lagoa. Uma vez que essa raiva selvagem foi feita, o terreno parecia um destroço irreconhecível de rochas e detritos. Lin Hao conseguiu sobreviver sem lesões. Ele acredita que com esses plecos ainda por perto, desde que a cobra fique escondida, ela provavelmente perderia o interesse por um pequeno tímido como ele. Mas ele não pôde abalar o frio que sentiu caindo pela coluna. Isso ocorre porque a besta não desistiu após uma só sessão de chicote. Ele continuou atingindo as rochas e pulverizando tudo debaixo delas. Desta vez, Lin Hao foi afligido pelo colapso da formação em que se escondeu. Ele não sabia por quê, mas essa cobra estava ansiosa por matá-lo. Se não for esmagado até a morte, ele precisa sair daqui o mais rápido possível. Se ele conseguir isso, ele ainda pode ter uma chance de sobreviver.